Fernanda Sovernigo traz hoje um bate-papo com Henrique Olivan, dentro do quadro Sucessão Familiar. Oi, tudo bem? Hoje estamos aqui com mais um programa relacionado à sucessão familiar. Vamos tratar hoje um tema um pouco mais complexo, que muitas pessoas definem como sendo um tema para grandes empresas, mas não, você do agronegócio também pode construir uma holding familiar. Hoje eu estou aqui com o Henrique Olivan. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Fernanda. O Henrique Olivan, ele trabalha numa empresa familiar que possui 38 anos de experiência. Ou seja, o Henrique faz parte de uma empresa de advocacia que já fez sucessão familiar, o irmão do Henrique é sócio do Henrique e o Henrique também já faz parte de um processo de sucessão familiar. E hoje, a família do Henrique, eles trabalham com holdings, ajudando as famílias a estruturarem melhor o seu negócio. Exatamente, Fernanda. Primeiro eu agradeço a oportunidade de estar falando um pouco para o pessoal do agro. A experiência que eu tive em casa, eu acho que é a experiência que todos que trabalhamos em família passamos e temos que enfrentar. A holding hoje é um instrumento que veio para auxiliar as empresas familiares. Ela hoje consegue colocar no papel ou até mesmo em panos limpos aquilo que às vezes é enfrentado com muita dificuldade por algumas famílias. Você colocou um ponto muito importante. Aquela história de que precisa ter uma grande empresa, um grande faturamento, desculpa o termo, é besteira, tá? Para você ter uma noção, em casa nós temos uma empresa patrimonial, que nada mais é que uma holding, desde 1993. Meu pai, sócio também, como você colocou, planejando um futuro para os filhos, evitando assim brigas na sucessão, evitando assim uma maior majoração na tributação, já pensou numa empresa familiar lá em 93. Tá. Henrique, assim, existem vantagens e desvantagens de se criar uma holding numa empresa familiar? Olha, as vantagens são muito maiores do que as desvantagens. Se você me perguntar em desvantagens, eu não vou saber assim de pronto te dizer. Pode falar assim, você vai sair da mão do patriarca toda a decisão, ou da mão normalmente do casal, pai e mãe, toda a decisão para compartilhar com os filhos. Pode ser às vezes, desvantagem vista por um ponto de vista do patriarca, mas isso eu já afasto de pronto. Uma empresa familiar, ela tem a questão que é muito importante da sucessão, tá? Todas as medidas tomadas para você constituir uma empresa familiar, é o que a gente está aqui no seu programa, você tem passado muitas etapas aqui da sucessão, da governança. Antes de nós formatarmos uma empresa familiar, a gente discute muito com as famílias, vê o objetivo de cada um para botar no papel. Então todas as decisões são tomadas de forma a formatar algo que todos estejam consentindo. Quais são as vantagens? As vantagens são, como você bem disse, na sucessão. Hoje, uma empresa familiar, você tem como estipular a distribuição das cotas no desaparecimento de um dos membros. E olha, eu vou dizer alguma coisa, o pessoal pensa muito na morte somente do patriarca ou da matriarca. Mas acontece também de um irmão falecer, de um filho, de um cônjuge, exatamente. Então, a gente consegue colocar isso dentro da empresa de forma a criar uma sucessão mais fácil. Os trâmites burocráticos para uma sucessão fora de uma empresa são enormes, sobretudo se tem menores. Hoje, se você tem uma criança menor de 18 anos, você vai ter que ir para o judiciário, é complicadíssimo. Além disso, você tem as questões tributárias, né? Que tributário é sempre uma questão espinhosa, né? A gente não gosta de falar, né? Ninguém gosta. Inclusive, agora tem até uma especulação de que o caminho vai ser mais tortuoso. Exatamente. Hoje, dependendo do estado, você tem o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, e doação, de 4%, dependendo do estado, até 8%. Já estão começando a querer liberar para 16%, então está esse furor de vamos fazer tudo antes. E então o pessoal está começando a ver a empresa familiar como realmente uma solução e é muito importante. Voltando para a tributação só um pouquinho, nós temos como estipular numa empresa familiar questão de distribuição de lucros por dividendos que diminui muito a carga tributária com relação
os proventos, seja atividade rural, seja atividade imobiliária, que às vezes a empresa familiar, ela não é só produção, ela também tem imóveis. Com certeza. Então você consegue tirar os 27,5% para uma redução muito boa. Vendas de propriedade, você diminui muito. Então é uma questão extremamente importante se pensar numa empresa. Além de, claro, deixar bem claro os papéis. Quem faz o que, quando e como. Sem dúvida. Isso é o chamado acordo de acionistas, tá? A gente consegue estipular, porque infelizmente nem todos, é o que vem sendo colocado aqui no teu programa, nem todos às vezes têm a mesma aptidão. Então, às vezes, aquele que não tem aptidão, ele sabe que ele vai estar protegido como um sócio. Amanhã, numa venda de um ativo, ele tem o seu direito, ele não precisa querer desconfiar de alguém. Outro lado muito importante, infelizmente, a gente tem que bater é na relação dos agregados, quem vem, tá? Com certeza. Né, o cunhado, o genro, a nora, então isso é uma proteção, regime de bens. Inclusive, né, os regimes de casamento, Regime né, de casamentos. fique claro. Exatamente, fique claro para que amanhã não se tenha problema. Infelizmente é o mal do mundo moderno, a gente tem que realmente pensar não no antes, mas também no agora e no depois. Isso se chama prevenção, é o que a gente bate muito na nossa atividade, é uma consultoria preventiva. E o que está no papel a gente pode cobrar, né? Se não está no papel, não tem como cobrar. O que é combinado não sai caro, né? Exatamente.